Salve a cada um dos irmãos com a paz dos senhores, aos amados que estão ouvindo esse vídeo, que Deus em Cristo vos abençoe. Aqui é o canal do Nilbervan Nascimento, canal esse que eu propus pedir ao Senhor Deus que abrisse minha mente, para que eu pudesse compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, para que nós possamos aprender juntos a boa e vontade do Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus muito bom, um Deus longânimo, um Deus, queridos, que muito paciente, um Deus que ama o ser humano como nenhum outro Deus, um D minúsculo, porque o Deus a qual nós servimos é um Deus com D maiúsculo. Olha, meus queridos e amados irmãos, Deus, ele tem um plano de novidade para mim e para você. Deus, queridos, ele quer que nós o aceitemos como único e suficiente Salvador, que o adoremos, que vivemos em sinceridade com ele, que nós possamos viver em retidão. Meus queridos, porque viver para Cristo é realmente o aceitar como meu Senhor, meu Salvador. Então, se Ele é meu Senhor, eu vou fazer Sua vontade. Eu vou seguir os Seus mandamentos. Ele é meu Senhor. Eu sei que muitos que dizem ser cristãos ou outra religião, porque cristão é imitador de Cristo. Então, religiosidade, como eu já falei, seja católico ou cristão ou protestante, se ele vive a palavra de Deus, ele é cristão, imitador de Jesus Cristo, Filho de Deus, único e suficiente Salvador, daqueles que o aceitam e declaram isso em espírito e em verdade, né? Que declaram como seu único e suficiente Salvador. Pois bem, queridos, ao aceitar Jesus em nossas vidas, a mudança de vida, de comportamento e de caráter é fácil? É da noite por dia? Não é. Quem transforma, quem capacita, tem pessoas que acontecem. A gente que vive no meio cristão, a gente sabe que tem pessoas que são libertas de uma tal forma, mas que estão no caminho também, no processo. Se libertam de muitas outras coisas, às vezes bem pesadas, mas estão todo dia aprendendo, porque a palavra de Deus, ela é uma biblioteca atualizada. E sempre se renova o conhecimento na palavra de Deus. Ela não é como qualquer outro livro que a gente lê, memoriza o que foi lido e usa para determinadas coisas. Não, a Bíblia, ela é usada no casamento, para quem é solteiro, na vida financeira, na mente. Porque aceitar Cristo, a transformação é na mente, no caráter. Por quê? Porque muitos que vão aí servindo a Cristo e de repente deixam, largam a Deus, largam Jesus, esquecem de tudo que o nosso Deus faz, então realmente não houve transformação. Porque a palavra de Deus, ela é comparada até como leite para os que estão aprendendo de início, e depois ela é considerada como alimento sólido, que é para quem já é adulto. Então, o poder de transformação da palavra de Deus, ele é muito grande. E quando deixamos a palavra de Deus surgir efeito, governar nossa vida, como nos deleitamos nela, quando nós a apreciamos e fazemos como a palavra de Deus diz, que é atar sobre sua testa, para que seus filhos vejam, e guardar no coração, quando ela fala guardar no coração, é na mente. Por quê? Porque você vai lembrar da palavra de Deus em várias ocasiões e situações de sua vida e vai tomar ação, discernimento através do Espírito Santo
se vai agir ou não de tal forma. Porque o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo e tem sua vida para Ele governar, está submisso à vontade do Espírito Santo de Deus, porque quando o aceitamos, irmãos, o desejo, a disposição, a submissão à vontade de Deus é nos dada através do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus discerne até os pensamentos de Deus. Por que não vai discernir os nossos pensamentos? Porque muitos dos nossos pensamentos, do nosso desejo, é para a nossa própria destruição. A própria palavra de Deus também diz que os nossos planos, aos nossos olhos, eles são bons. Mas a conclusão dos planos, às vezes não dá certo. Mas o que é melhor para nós, o Senhor sabe. Então que as nossas vontades, os nossos desejos estejam submissos a Deus. Por quê? Porque Ele é que tem que nos dirigir. Ele é que tem o Espírito Santo de Deus que nos governar. Porque, irmão, senão aí não há dependência de Deus. Senão aí não há transformação. Porque antes nós fazíamos as nossas atitudes, as nossas ações, ao nosso bel prazer. E nós sabemos bem qual é as consequências. E quando a não sabemos e aceitamos Jesus, nós começamos a ver o peso das nossas escolhas sem Deus. O peso das nossas ações sem Deus. Porque aquele que é dirigido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, as suas ações, as suas decisões são pautadas em Deus. O próprio Samuel, o profeta Samuel, quando o povo pediu para eles um rei, Samuel sentiu, irmãos, que aquilo que o povo queria não era o desejo de Deus. E o que foi que Samuel fez? Samuel orou a Deus. E Deus disse, não, o povo quer, é isso que o povo quer? Pois você vai escolher. A vontade do povo é essa, pois você vai escolher um rei sobre eles. Mas a consequência, irmãos, foi triste para o povo de Israel. E assim é triste para nós que somos o povo de Deus, quando nós tomamos as nossas ações e atitudes por conta própria. Quando esquecemos de orar a Deus, de entregar nossos planos a Deus, e melhor solução vinda de Cristo é a melhor, irmãos. É o que é melhor para nós. E para não ficar só em minhas palavras, quero que vocês meditem juntamente aqui comigo em Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Olha só, irmãos. 4 versículos muito, muito profundos, irmãos. Muito profundo para que nós possamos, irmão, meditar e saber que ao aceitarmos Cristo em nossas vidas, irmãos, agora nós vivemos para Deus. As nossas decisões têm que ser pautadas para o Evangelho de Cristo, crescimento do Evangelho de Cristo, para que ele possa alcançar vidas que estão aí desesperadas, desiludidas, com ansiedade, atoladas em dívidas, ou separados, ou solteiros aí, que já ouviram falar do Senhor, e outros que não ouviram falar, que querem tomar uma decisão, que não aceitam mais, poxa, eu só faço planos errados, minha vida não tem sentido nenhum. É para você esse vídeo aqui. Se alguém te ama por amor de Cristo, que quando nós aceitamos Jesus, aprendemos a amar os que não ainda escolheram como seu único Salvador e suficiente Salvador, assim como Deus ama a todos eles, meus queridos. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui fazendo esse vídeo para condenar ninguém. Antes, meus queridos, eu quero, e o desejo de Deus também,
é que você o aceite como único e suficiente Salvador. Se tá ruim sem Cristo, com Cristo, imagine sem Ele. Então, meus queridos, as lutas vão vir depois da sua escolha. Jesus te ama, Jesus te quer bem. Mas as lutas vão vir depois que você o aceitar como seu único e suficiente Salvador. Mas a diferença agora é que você não está só. Os planos de Deus para tu e para a minha vida são lindos, são magníficos. São além do que nós pensamos e esperamos. Mas para haver a transformação, é preciso aceitar, ouvir a palavra de Deus de bom grado. Vai ter horas e muitas das vezes que elas vão nos confrontar a palavra de Deus. Elas vai bater no nosso ego. Mas se nós não estivermos convictos da decisão que tomamos, do caminho que escolhemos para seguir de agora em diante, nós vamos cair, duvidar. Mas quando nós temos a certeza, irmão, da nossa escolha, sabemos que temos um Deus justo e fiel, um juiz que não julga e não vê como o homem vê, mas que levanta e que põe de pé os seus filhinhos. Marcos 8, versículo 34 ao 38, diz assim, Marcos 8, versículo 34, cada um deve levar a sua própria cruz. Cada um deve levar a sua própria cruz, meus queridos. Todos nós passamos por problemas. E muitas vezes a gente sente aquele desejo, aquela vontade de se abrir para alguém, né? Porque Deus é bom, mas eu quero falar com outro ser humano, com a minha amiga, o meu melhor amigo. Quem mais quer ouvir é Deus. Ai, Mônio Bevão, mas é porque eu estou afastado. Quem mais quer que você volte para o caminho dele é Ele, o próprio Deus. Mas, irmão Bevão, você não me conhece. Eu fiz isso, aquilo, ex-usuário de droga. A Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento. E sempre a gente fica ralando aí no passado, né? Voltando. Irmão querido, irmã querida. Deus joga no mar do esquecimento. E nova criatura é depois que você o aceita como único e suficiente Salvador. Só, meus queridos, que o Senhor Deus, Ele é um Deus que vê tudo, observa tudo. Nada fica que Deus não possa ver. Então vamos voltar aqui para o versículo. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, quer dizer, seguir Jesus como único e suficiente Salvador, fazer sua vontade, Jesus disse que tudo que ele pedia a Deus, Deus fazia, porque ele fazia tudo que lhe agradara. Muitas das vezes estamos querendo nos agradar fulanos. Ai, porque eu acho tão bom ele estar no meio da rodinha dos meus amigos. A Bíblia diz para sair das rodas dos escarnecedores. Está pregando o evangelho no meio deles, falando de Jesus que quer salvar eles. Tá não? Então sai do meio deles. É o que a palavra de Deus diz. Disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Negar suas vontades, aquilo que você gosta tanto, né? De praticar às vezes no meio dos ímpios. Não é só um esporte. Está sustentando sua família com esse esporte? Ai, não tá não? Então faça uma academia, faça outra coisa. Mas se não estiver pregando o evangelho para eles, dependendo do esporte que você estiver fazendo aí,
não é para edificação. Com certeza lá você pode estar ouvindo muito nome. E lá você, muitas das vezes, você nem tem espaço de pregar o evangelho para eles. Mas você está lá, na roda dos escarnecedores, teimando porque você gosta. Você ama esse esporte. Não estou condenando quem faz, mas se você não tem projeto para que com esse esporte ou essa atividade você consiga ganhar uma alma para Jesus, talvez lá não é o seu lugar. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Irmãos, Deus tem um tempo de transformação para tudo. Então eu não estou mandando ninguém aqui abandonar esporte ou qualquer outra atividade que você faça, que você não sinta que é de Deus, deixar. Porque Deus fala com você e comigo de um modo diferente. Então, meus queridos, eu fui uma das pessoas que amava muito futebol. Ficava ali no meio, na prosa, chegava 11 horas em casa, era um vício tremendo. Eu era um vício, eu não nego, para mim era um vício tremendo. Mas, queridos, para mim eu estava perdendo meu tempo, deixava de ir muitas vezes para os cultos, para jogar bola, para mim estava ofendendo. Mas vamos continuar na palavra de Deus. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ganha todo mundo, é amigo de todo mundo quer bem. Porque não confronta muitas das vezes as pessoas com a palavra de Deus. Tudo é sim, tudo é sim. E a palavra diz que é sim, sim, não, não. Nós que somos cristãos sabemos que a homossexualidade, de acordo com a palavra de Deus e sua vontade, Deus não. Mas você tem algo contra, irmão Nibevan? Amo eles. Só não concordo com suas práticas. Não concordo com suas práticas. Mas amo eles e respeito eles. Até porque se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. Mas o desejo de Deus, a vontade de Deus, como está escrito na sua palavra, nós amamos eles, irmão, mas nós temos que ser igual a Deus. Nessa linha de pensamento. Como assim, irmãos? Se aborrece a Deus, também nos aborrece. Só que as pessoas têm o livre-arbítrio. Então, queridos, independente da sua ideologia de gênero, que ideologia de gênero para o bom cristão, a gente sabemos que não conduz, é irrelevante, mas nós sabemos, irmãos, que nós não temos essa amizade de dizer sim, sim ao aborto, também não. Ah, mas é porque nós servimos um Deus que é o Deus da vida. E se nós fizermos sim, sim e tá igual com o mundo, nós não somos de Deus, nós estamos amando mais o mundo. Aí vamos ganhar o mundo inteiro e perder nossa alma. E o que você vai poder fazer pela sua alma? O que Jesus Cristo já fez, meus queridos. Ele pagou um alto preço. Para mim e você não negar o nome dele aqui na terra. Mas será que você não tem negado em atitudes, sentando na roda dos escarnecedores? 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vale a pena negar Jesus? Ah, eu não vou falar aqui de Jesus. Jesus em primeiro lugar em todos os lugares, irmão, onde nós estejamos. Não importa a afronta que o inimigo lançar contra nós, irmãos. O que importa
é nós fazer a vontade de Deus, é nós não deixarmos, não se acovardarmos e pregar o evangelho a toda criatura. Porque a palavra de Deus diz que primeiro nós vamos ser julgados, depois eles. E que a humanidade geme procurando a salvação, irmão, em outras coisas, em bebidas, em drogas, para tirar aquele aperto, aliviar sua mente, seu coração. Nós sabemos, e você também sabe, que esse vazio aí que você sente só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido por Deus. Só para minha e sua meditação, para concluirmos. Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. A diferença entre o justo, justificado por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, que o aceitou como único e suficiente Salvador. Bem-aventurado, Salmos 1, versículo 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Tá só ouvindo o conselho dos ímpios? Tá concordando com ele, achando lindo? Afronta contra Israel? Afronta contra o povo de Deus? Calúnia contra os servos de Deus? Tá concordando? Davi não ergueu a espada dele contra Saul. Mesmo Saul se desviando dos caminhos de Deus, porque ele sabia que Deus um dia tinha escolhido Saul. E os propósitos de Deus não são os nossos propósitos. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E as fofocas, irmãos, e as conversinhas, com quem que você tem que ir no seu trabalho. Às vezes, irmãos, por não se vigiar, nós pegamos o cedro de Deus e achamos que temos o dom de julgar, de apontar para a vida do irmão. Antes, irmão, temos que orar por ele e por nós primeiramente, porque quem está de pé, cuidado para não cair. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. É tão lindo, irmãos. Ler a palavra de Deus com sono, sem vontade. E meditar nela, às vezes, tão cansado. Mas o gozo que nos dá na nossa alma, o conforto, a força para fugir da tentação, para não pecar. Nós somos falhos, queridos. Nós podemos cair a qualquer hora, mas se nós se vigiarmos, pedimos a misericórdia de Deus, Ele nos levanta, nos põe de pé, irmãos. E tira toda a culpa. Porque é nele, no sangue do Filho dele, que nós somos justificados, irmãos. 3. Pois será como a árvore plantada, junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Árvore plantada a ribeiro, junto a ribeiro de águas, irmão. Essa sede que você sente da justiça, da bondade, do ter motivos para viver. Pode estar passando por qualquer tribulação. Vamos passar. A Bíblia, Jesus Cristo falou que nós iríamos passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com Jesus nós somos mais do que vencedores. E queridos, a qual dá o seu fruto na estação própria, não vai se precipitar, porque os frutos vão vir, porque espera no Senhor. E cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. As folhas, irmão, servem para a árvore respirar. Que nós respiremos o hálito de Cristo. Que nós possamos sentir sua presença onde quer que nós estejamos. No trabalho, em casa, com os amigos, na escola. Que você possa sentir
o alívio do Espírito Santo, o sopro da graça, de a palavra de Deus está te alcançando agora. Amanhã pode ser tarde. Hoje é dia de se reconciliar com o Senhor. Hoje é dia de tomar sobre si a sua cruz e carregar. Tendo de hoje em diante, agora honrar o nome do Senhor, obedecer. Versículo 4 de Salmo 1. Não são assim os ímpios, não, mas são como a manhã que o vento espalha. São fortes por um tempo, depois a gente nem ouviu falar. Depois eles fazem coisas com suas próprias mãos que a gente fica aterrorizado, porque não estão firmados na rocha. Quem está firmado na rocha, irmão, não se abala. Vai doer? Vai. Vai nos atribular? Vai. Mas nós estamos firmados, sabendo que Deus está conosco. E que essa luta vai passar, irmãos. E com Ele nós somos mais do que vencedor. Agora sem Ele não dá. É o fim verdadeiramente. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Impiedade, iniquidade, é conhecer o pecado, esse mesmo teimar em fazer. Queridos, que Deus tire isso do nosso coração, do nosso pensamento, que nós possamos frear nossa língua, de falar de irmão, de pastor, de seja quem lá for. Ah, mas todo mundo fala de mim. Você é todo mundo. Você é um escolhido de Deus. Você é um embaixador de Deus aqui na terra. Você não é qualquer um. Você pode até pensar que é qualquer um. Mas quando eu olho para o céu e vejo que Deus confia a mim, a adoração, o louvor a Ele, não posso ser mais um qualquer um. Já é vitória você estar vivo e ouvindo essa palavra. Você não está tão pior como outros que também podem estar passando por situações mais difíceis, mas não abandonam, não largam Cristo. Que a palavra de Deus nos confronte mesmo, mas que nós possamos se segurar em Jesus. O 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lembra da mulher cananeia? A mulher cananeia se encontra em Marcos, leitura para vocês em casa. Marcos 7, versículo 24 ao 30, poucos versículos. A mulher cananeia tinha a filha com espírito imundo. Nenhum homem podia ajudar ela. Talvez é o seu caso, ninguém pode lhe ajudar. Só você e Deus mesmo. E tá ótimo assim. Porque se alguém ajudar, pode passar na sua cara amanhã depois. Mas se for impossível para o homem Deus te honrar, te levantar do monturo do pó, onde muitos pensavam que era o seu fim, vai ser para a honra dele. O nome dele vai ser glorificado. Então você não está só. O recado de Jesus, de Deus, para Josué foi: levanta-te, tem de bom ânimo. Talvez é só o que precisa para você. Ter bom ânimo, tomar sua decisão e carregar sua cruz. E Jesus disse: não é bom para a mulher cananeia dar os pães. Jesus disse: deixe primeiro saciar os filhos, porque não convém dar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava falando dos israelitas, que é o povo escolhido de Deus, para pregar primeiro o evangelho para eles. Mas ela foi uma mulher sábia, ela sabe. No fundo ela creu, porque a Bíblia diz aqui que ela ouviu falar que tinha alguém que podia mudar a vida dela. No caso da sua filha. E olha, ela intercedeu por sua filha. Como é bom interceder
como eu estou fazendo aqui nesse canal, intercedendo por outras vidas. E você pode me ajudar que esse vídeo alcance outras pessoas. Você está intercedendo também por outras vidas através de compartilhar esse vídeo. Então, ela intercedeu por sua filha, interceder pelos vizinhos, amigos, parentes, por pessoas que a gente mal conhece, mas estão passando por situações e que só Deus para levantar. Nós precisamos fazer nossa parte como cristão e fazer com que a palavra do Senhor alcance vidas que estão desesperadas. E o que ela falou? Jesus disse que não é bom tomar o pão dos filhos e lançar lá os cachorrinhos. Olha a mulher com sabedoria, o que foi que ela disse? A sinceridade do seu coração. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse-lhe: por essas palavras vai, o demônio já saiu da tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. As lutas, as maiores lutas que a gente enfrenta não é contra vizinho, contra irmãos dentro da própria igreja, não, irmãos. É contra os espíritos imundos, os demônios, nos lugares celestiais. A Bíblia fala. O seu vizinho pode até estar sendo usado pelo inimigo, mas não é contra ele que você tem que lutar. E sim orar pela vida dele, e sim desejar o bem para ele. E tudo isso só volta para você. Que a palavra de Deus diz que aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então, se a pessoa me paga mal, eu vou pagar com mal também? Não. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a palavra de Deus lhe transforme, lhe liberte, me liberte, e que nós possamos, queridos, fazer a vontade do Senhor em primeiro lugar. Que a palavra do Senhor nos confronte, bata de frente para sarar, muitas vezes para tirar ali a casca da ferida daquilo que não nos machuca mais, mas que nós possamos ter coração quebrantado e humilhado diante de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.